Esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. O nosso desejo é que Deus fale ao seu coração e transforme a sua vida. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós já falamos aqui sobre o cuidado com o corpo, com o coração, tudo isso ligado à nossa fé, à nossa vida espiritual, com exercícios piedosos como contentamento. E hoje nós continuamos a nossa conversa ainda com o pastor Jackstone e com o doutor Maurício, que estão juntos aqui comigo não à toa, porque um é paciente, o outro é médico e os dois estão caminhando juntos. E eu queria saber de vocês como é que foi essa história, né? O Jackstone chegou aqui na Primeira Igreja em 2022. E esse ano você começou um tratamento, né? E já perdeu mais de 40 quilos. Acho que mais de 40 quilos agora. Hoje eu acho que sim. E como é que como vocês se conheceram, como é que foi o processo? E a gente fala um pouco disso na prática, de tudo que a gente falou aqui. E você, como alguém que está experimentando isso, dá o seu próprio testemunho do tipo de qualidade de vida que você está ganhando com esse período já que você
tem buscado essa melhor qualidade de vida, né, para você nesse momento? Rapaz, eu nem sabia que o Maurício tinha paz lá na igreja na época, não. Depois que eu descobri. Eu tava mexendo no Instagram e olha que eu não sou um homem do Instagram, não. Rapaz, eu vejo o básico do básico do básico. Aí eu comecei a ver que repetidamente aparecia ele, eu comecei a seguir e ver mensagens e tal. E eu fui e mandei uma mensagem para ele, que eu queria começar um tratamento com ele e tal, como é que fazia. E nesse intervalo ele foi na igreja. Ele esteve lá na igreja. Aí foi quando eu conheci, fiquei sabendo quem eram os pais dele, que eram minhas ovelhas. Gente da melhor espécie. São do meu pequeno grupo. São do seu pequeno grupo. Mivair e Maria. E aí nós começamos a conversar e o Maurício entendeu que tinha que me ajudar. Foi lá me ouvir pregar um dia. Aí ele conta e falou assim, não estava nem respirando direito lá. E aí nós começamos todo um processo, rapaz, que tem dado muito bons resultados. Uma coisa que eu acho interessante é ir atrás de alguém que sabe o que tem que fazer. É o que eu falei em algum programa nosso aqui, tem gente que pergunta do remédio, disso, e rapaz, eu acho que o remédio, é claro, tem seu valor e o seu efeito. Eu sou grato a Deus pelos remédios, mas é interessante, quando as pessoas vêm falar isso comigo, eu falo, não, eu tenho um médico, rapaz, alguém que tá ali, que se dedica, que cuida, eu posso mandar mensagem para ele, na hora que ele pode, ele me responde, e tá preocupado com várias coisas ao mesmo tempo. E nesse processo nós estamos nos tornando amigos, assim, vai criando um vínculo de amizade, a gente vai trocando aí as sabedorias, né? E tem sido um processo muito bom. Para mim rapaz, virou um outro mundo, né? É engraçado, o mundo era um, virou outro. A gente acredita em algumas coisas, como presbiterianos, e esse não era o meu problema, nunca foi e nunca vai ser. A gente acredita que um homem não vive nem um segundo a mais, nem um segundo a menos, né? A gente crê que Deus tem nosso tempo marcado. A Bíblia vai falar isso, que todos os nossos dias estão escritos e determinados, cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Mas eu acho interessante, dá para viver com mais qualidade. Sim. Sabe? A vida ter mais gosto, mais prazer, mais energia. E às vezes você nem sabe disso. Quem está escutando a gente aqui agora, talvez aí está enfrentando um problema sério, até na área de obesidade. E o cara, ele só toca o barco e ele acha que aquela vida é a melhor das vidas, porque ele pode comer tudo que ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer, e ele não percebe que tem 1 milhão de coisas na vida que é tão boa quanto, rapaz, e que ele não vai perder esse prazer. Ele não vai parar de comer, não tem como parar de comer. O problema não é a comida, o problema é como você trata a comida, como você olha para ela. Então, se você olhar para a comida da forma certa, a comida ela só vai fazer bem para você. Se você olhar para a comida da forma errada, ela só vai fazer mal para você. Então, é esse relacionamento quase que idólatra. Se eu tô triste, eu como. Se eu tô feliz, eu como. Se qualquer coisa, eu como. E a qualquer hora, eu como. E você não percebe que alguma coisa te domina. Alguma coisa controla a sua vida. E a gente, como crente em Jesus Cristo, entende que todas as coisas são lícitas, nem todas convêm, todas são lícitas, mas que eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí, quando eu vi que isso estava me fazendo bem demais, eu resolvi fazer uma campanha para um amigo. Aí eu falei, eu vou fazer uma campanha para um amigo que estava na mesma situação ou pior do que a minha. Eu acho que pior do que a minha. Acho que ele estava pior. E aí eu falei, não, ajuda ele e tal, e levantei um monte de gente para ajudar, e levei lá para o doutor Maurício, e é interessante como é que a vida dele já melhorou muito. Eu não sei te falar como é que, rapaz, eu não sei como medir o tanto que me foi benéfico encontrar o Maurício nessa estrada. Foi bondade de Deus. Esse dia eu estava lá no consultório conversando com ele, falando assim, como Deus cuida de mim.
sabe? E eu falava com ele assim, às vezes eu tô aqui precisando de uma coisa, eu nem sei que eu tô precisando de mais daquela coisa, né? Quando eu vou ver, eu me disponho para um lado e Deus vai abrindo portas, e quando você vai ver, uns resultados começam a acontecer naquela direção, fruto disso. E eu olho para ele aqui hoje, aqui perto, e agradeço a Deus demais pela vida dele, por ter entrado na minha vida, e ele é cuidado do bom pastor comigo, sabe? O bom pastor Jesus Cristo pegou o Maurício uma hora, colocou na minha vida ali, e eu sou grato a Deus demais por ter colocado o Maurício na minha vida. Ô Maurício, como é que tá falando de que muda completamente, né? Como é que explica isso, assim, essa mudança dentro de uma pessoa, dela fala assim, agora eu me sinto tão melhor, de maneira técnica mesmo, na sua visão como médico, o que aconteceu dentro dessa pessoa que envolve, a gente falou muito sobre hábitos também, falou sobre comportamento, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, porque realmente se sentir bem é muito bom, né? E sentir que eu tô saudável, que eu tenho uma boa qualidade de vida, né? Sim. Como é que você explica isso aí? A primeira explicação é o dia que eu fui lá na igreja lá visitar, porque meu pai me chamou, aí eu fui lá convidado com meu pai, vi o pastor Jackson pregando, realmente a questão do mundo espiritual é que a gente acredita, Deus colocou ali, não, vocês precisam estar se alinhando. E aí nós começamos a se alinhar, fizemos as consultas, e aí o pastor Jackson já tinha essa predileção, já tinha o conhecimento, e aí foi algo que realmente eu senti uma vontade, um desejo, realmente a gente está ali alinhando para trazer resultados. Entendeu? E aí eu realmente hoje, a minha entrega hoje não é uma entrega somente, entendeu? Com os resultados. São pessoas hoje que realmente eu tenho o objetivo de construir saúde. Uhum. E aí quando o Jackson chegou lá a primeira vez, eu precisava quebrar alguns paradigmas, algumas crenças e mostrar para ele que o ponto que ele chegou, e aí mostrar para ele que a obesidade, as pessoas hoje têm que entender que a obesidade não é causado, igual eu falei, por falta de força de vontade, por falta de preguiça, por falta de dieta. Obesidade nunca foi causada por excesso de comida. Comer demais é consequência da obesidade. Ninguém está obeso porque come demais. Comer demais pode ser consequência da doença. Uhum. Obesidade não é causado por falta de academia, por falta de exercício físico. E aí nós buscamos trazer para ele a luz do conhecimento. Você que está me ouvindo aí, obesidade leva a 200 tipos de doença. 200 tipos de doença catalogados na Organização Mundial de Saúde. Leva a 13 tipos de câncer. Às vezes a dor articular que você tem, às vezes a falta de memória que você tem, às vezes o desconforto abdominal que você tem, a diabetes, o pré-diabetes, 90% dos pacientes diabéticos são obesos. Se eu fosse citar aqui, nós ficaríamos aqui 1 hora falando só sobre as consequências que a obesidade traz no organismo humano. Uhum. São 200 doenças e 13 tipos de câncer. Então, tratar hoje a obesidade é você ir na causa do problema, na causa das doenças. Entendeu? E aí nós vamos trazer à luz do conhecimento, explicar para o pastor Jackson, explicar aqui para vocês que estão nos ouvindo, sobre essa questão de entender o neurocomportamento, porque hoje é inadmissível, é impossível um médico hoje, seja ele prescritor somente de hormônios de emagrecimento, então as famosas canetinhas, sem antes trazer o conhecimento e entender os padrões alimentares. Nós temos que tratar a obesidade ensinando quais são os fenótipos. Entendeu? Se eu for entrar nesse assunto aqui, mas eu posso citar, igual o pastor falou, a questão do neurocomportamento, qual o padrão alimentar que as pessoas têm, aquele que tem muita fome noturna. Eu não posso tratar ele da mesma forma que aquele que come 2 vezes por dia, mas come pratão. Eu não posso tratar aquele que é beliscador daquele que é compulsivo. Uhum. Eu não posso tratar o compulsivo para aquele, entendeu, que come de forma volumosa, que tem um cérebro faminto, que tem um intestino faminto. A gente precisa entender qual é o ambiente obesogênico, o ambiente da família, ele influencia 30% na relação à causa da doença. Então hoje, as pessoas hoje que optam por perder peso, eu falo que perder peso não é difícil. Perder peso não é difícil. Entendeu? Foi mérito do senhor que o senhor conquistou. Eu apenas lhe dei as ferramentas que foram construídas ao longo do tempo, as ferramentas do gerenciamento do estresse, as ferramentas relacionadas ao sono, a diminuição da resistência insulínica.
Entendeu? Porque a obesidade é a falta da energia, é a inflamação e o corpo na falta de energia. O seu organismo na falta de energia para sobreviver, ele vai fazer você comer pouco, mas o pouco vai virar 100% gordura. O pouco é o arroz, o feijão, a mandioca e o inhame, mas o pouco, diante de um organismo inflamado, com deficiências, insuficiências de nutrientes, de hormônio, de privação do sono, entendeu? Ele vai fazer um armazenamento, porque é uma questão de sobrevivência, entendeu? E a gente traz toda essa explicação para o indivíduo começar a compreender os seus resultados, entendeu? E o mais formidável, só perdeu 40 quilos. Foi difícil? Hoje, muitas pessoas reclamam hoje, não, eu perdi peso, mas a minha energia foi embora, o meu sono piorou, a minha qualidade de vida piorou. Porque o mais importante não é perder peso, o mais importante é perder peso associado a uma qualidade de vida. Não, tudo melhorou. A coisa tomou foi um outro rumo. O que era bom ficou melhor. E foi sem muita... Rapaz... Sem muito esforço é conversa fiada, nada sem muito esforço. Nada. Mas foi recriar hábitos, né? Tem sido ainda. Então, uma coisa que é muito difícil de fazer é criar um hábito. E uma coisa que eu repito para as pessoas: o medicamento ele precisa te auxiliar a criar o hábito. Porque se você não usá-lo dessa maneira, uma hora ele vai acabar, ele vai parar. Hoje eu tomo o medicamento que tira a fome uma vez no mês. Uma vez você me falou que tem no organismo duração de uma semana, né? Isso. Então você imagina que eu passo o mês inteiro quase sem medicamento. Mas o hábito está aqui. Então você já tem a rotina de fazer as coisas e tal. E é tão interessante como é que isso tem a ver com espiritualidade, porque nada sem hábito, repetição, rapaz, dá certo não. Não tem nada. Você precisa dominar uma coisa, e para dominar uma coisa você precisa repeti-la todo dia. Então, qual que é o segredo das coisas? Eu falo isso muito com meus meninos, repetir a mesma coisa todo dia. O cara bom, ele faz isso. E para tudo isso é muito interessante. Uma coisa boa de você estar aqui, esse dia eu estava terminando uma série de mensagens em Eclesiastes, e Eclesiastes fala assim: alegra-te, jovem, na sua juventude, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, não tenho neles prazer. Aí vai falar da velhice. E aí o que ele vai falar da velhice? Ele fala, quando o homem forte, que era o guarda da casa, ele já não é mais, ele perdeu a força. Quando os dentes caem, ele vai falando de uma velhice assim, muito machucada. E é bom talvez entrar nesse assunto aqui um pouco. Eu ia falar um moncadinho. Minha mulher fala, você não fala um moncadinho, não? Eu falei, nós somos mineiros, todo mundo entende esse moncadinho. Eu acho tão interessante, a população está envelhecendo mais. Nós somos uma população que tem menos jovens e mais idosos. Está crescendo isso. A pirâmide mudou. Antigamente você tinha muito jovem aqui e idosos aqui na ponta. Agora você tem muito mais idosos aqui e menos jovens. Só que nós estamos envelhecendo sem saúde. Então uma coisa que eu acho que era interessante de trabalhar aqui hoje, aproveitando tudo, não é só a questão de obesidade. Como é que a gente faz para chegar lá? Porque vai morrer uma hora, ninguém sai vivo daqui, mas como é que eu faço para chegar ali naquela hora e viver os dias que eu tenho que viver bem, sabe? É uma decisão que eu tenho que tomar hoje, nesse exato momento, sabe? Para que na hora que a velhice chegar eu esteja forte. Eu estava vendo seu pai no Ibituruna nesses dias ali, andando de quadriciclo, acho que com seu menino eu passei perto dele uma hora, ele sozinho, ele tranquilo, vivendo a vida normal, seu Mivaí, um homem com saúde, tá bem, Dona Maria Sampaio também tá bem. Como é que a gente faz? Isso aí é uma pergunta muito importante. Igual você falou, em 2030, que está logo aí, a quantidade de idosos vai ultrapassar, entendeu? A quantidade de crianças e adolescentes. Essa pirâmide vai, de forma fechar, e vai ultrapassar em 2030 agora, a quantidade de idosos. E para a gente realmente envelhecer, porque hoje, ô João, você tem quantos anos? 40. O João tem 2 idades. Ué, o João tem 2 idades? Sim, o João tem 40 anos de idade cronológica. Mas a idade biológica dele eu vou deixar para ele refletir. Não vou fazer isso não, porque eu preciso fazer uma consulta com ele antes. Mas a idade biológica é a idade das suas células.
Na verdade, para você envelhecer de forma saudável, essa pergunta que o senhor me fez, entendeu? A gente precisa colocar a nossa idade biológica. Por exemplo, eu posso dizer por mim, eu tenho 45 anos. A questão é que eu vivo hoje uma idade biológica, tanto dos meus telômeros, tanto dos meus marcadores inflamatórios e tanto realmente de estilo de vida, como uma pessoa talvez de 30 anos ou até melhor. Entendeu? Que tem muita pessoa de 30 anos aí vivendo realmente uma vida, um abismo energético. Então, de fato, nós precisamos buscar o quê? Exercício físico. Exercício físico, nós falamos sobre o sono, falamos do gerenciamento do estresse, mas exercício físico hoje, ele é imprescindível, ele é importante. Exercício físico é remédio, entendeu? Inclusive, um outro dado importante das pessoas que mantiveram a manutenção da perda de peso foram as pessoas que mantiveram o quê? Uma rotina de exercício físico. Eu até gravei um vídeo ontem e falei sobre a questão da manutenção da perda de peso. Depois você vai ouvir esse vídeo. O motor precisa ser turbinado. O motor turbinado é aquele cara que leva a marmita pro trabalho, é que acorda de manhã, vai pra academia, é que faz uma caminhada no final do dia. É aquele que realmente a rotina de exercício já virou o quê? Uma questão de hábito. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Lá na igreja a gente tem um projeto chamado 60 a mais. Excelente, assim, com pessoas idosas. E o que o irmão nosso lá, que já chegou a essa idade, poderia fazer para que ele pudesse viver bem? Talvez ele não tenha investido lá atrás. Ele chegou aqui agora na terceira idade e ele precisa... Ele ainda quer viver bem. Tem alguma coisa que ele possa fazer agora? O que ele precisa fazer agora, talvez o que é mais importante, é não sujar o ambiente, é não sujar o corpo mais. Ele precisa entender que ele não pode mais dar o luxo de comer alimentos processados, ultraprocessados, bebidas açucaradas. Ele tem que entender que ele precisa romper a ingestão até de leites e derivados de leite. Ele precisa entender, até avaliar individualmente, redução de ingestão de alimentos farináceos, porque o nosso trigo ele é transgênico. Entendeu? E aí, isso aí é uma avaliação individual. Mas o mais importante, se a partir de hoje, mesmo com 60 anos, ele quer evoluir o seu quadro, ele parar o quê? Remover, retirar, excluir o que está te fazendo mal. Porque essa inflamação, a doença, ela é silenciosa. E se ele amanhã vai desenvolver uma osteoporose, vai desenvolver uma hipertensão, um diabetes, uma gordura no fígado, uma doença neurodegenerativa, isso está relacionado... Isso é ciência. A resistência insulínica. Resistência insulínica é quando você come mandioca, que vira glicose, mas essa glicose não entra na célula para ter energia. E o nosso corpo sem energia, ele não faz a limpeza. Você não vai produzir hormônios. E nós envelhecemos porque nós envelhecemos porque vamos diminuir a produção de hormônios. Eu vou envelhecer. Nós não temos medo aqui da morte. Mas se eu morrer com 90 anos, se eu cheguei dos 89 anos, levantando do vaso, comendo sozinho, dirigindo, isso é saúde. Sim. Saúde é isso. Saúde não se compra, não se guarda. Saúde se constrói a cada dia. Então você mesmo que esteja com 60 anos, busque informação, que nós voltamos lá atrás, informação e conhecimento para você tomar as melhores decisões relacionadas à sua saúde. Não fique esperando a farmácia, o plano de saúde, a sua conta bancária, entendeu? Resolver os seus problemas relacionados à saúde. O plano de saúde é plano de doença, né? A gente paga para ficar doente. Você não está investindo na saúde. Isso. Você está investindo no hospital, num quartinho para ficar doente. Isso. É verdade. Isso me perguntou. O exercício físico, eu falei. Outra coisa, comer. Ninguém precisa fazer dieta. Eu já pedi o senhor para fazer dieta alguma vez? Não. O senhor perdeu 40 quilos fazendo dieta? Não. Dieta nunca funcionou e nunca vai funcionar. Talvez a dieta que mais relacionada aí com o estilo de vida saudável é a dieta do Mediterrâneo. Nós não vamos morar na beirada do mar Mediterrâneo para ter uma dieta saudável. Porque a dieta do Mediterrâneo é uma dieta que não está relacionada com alimentos processados e com alimentos transgênicos. Porque o trigo que a gente come aqui não é o mesmo trigo que a Europa come. Talvez isso é um assunto para um outro tópico. Mas o que eu estou dizendo é que dieta nunca funcionou. Precisamos comer comida de verdade. É o que sua avó falava, João. E é o que sua bisavó fazia, pastor Jackstone. Então, na verdade, dietas não vão funcionar. Ninguém está obeso pela falta da dieta. Entendeu? Porque dieta restritiva, ela vai alterar mais ainda os seus neurotransmissores, que vai gerar mais compulsão, mais fome noturna.
entendeu? Então precisamos entender que precisamos comer o quê? É o básico. Igual eu falo, tem que comer bicho. Não, gente, mas não é inseto não, é carne, é proteína. Precisava comer o quê? Raízes e legumes. E aí, sempre que eu brinquei com o senhor aquela vez, comer folha. Folha é só sobrar espaço, tá bom, gente? Porque quem come folha e peito de frango no almoço, às 16 horas tá com fome. Vai comer o quê, João, 16 horas? Vai comer arroz com feijão? Não dá, né? Vai acabar comendo o quê? O alimento da padaria. Sim. O alimento da padaria, o farináceo. Então, a salada, nós somos o quê? Seres humanos. Nós não absorvemos celulose. Comer folhas é importante? Sim. Não estou falando que é para você deixar de comer folha, mas que a folha não seja a prioridade da sua pirâmide, da sua base alimentar. Então, mesmo você que hoje com 60 anos, busque, entendeu? Buscar o sono, se movimentar 30 minutos. Você não vai começar a fazer o quê? Uma maratona. Mas se você tem 60 anos, busque ir para academia, fazer um pilates. A massa muscular hoje, se perguntar para mim se eu quero $1 milhão numa conta bancária, eu quero massa muscular, eu prefiro massa muscular. Não, pode me oferecer, eu prefiro massa muscular, porque a massa muscular, ela vai me dar longevidade. E longevidade saudável. Muito bom, muito bom. Sobre massa muscular e exercício, a gente vai falar no próximo programa, mas com outro convidado. Mas exatamente até uma das coisas que eu vou conversar com ele. Eu já tinha escutado muito isso, o quanto que a massa muscular é extremamente importante para a gente envelhecer bem. Né? E quanto que isso faz bem para nossa saúde. Bom, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu queria fazer uma coisa que vocês não fizeram nos outros dois, que é deixar uma palavra final. A gente está próximo do fim do ano, próximo do Natal. Eu acho que esse programa está indo ao ar no dia 23, se eu não me engano. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas que nos escutaram até aqui e que estão cheias de promessas na cabeça, mas precisam colocar em prática aquilo que elas estão querendo fazer a partir de 2026, mas que podem começar agora também. Certo. Pode ir lá, Maurício. Você que está me ouvindo aí, está próximo ao Natal e o Ano Novo. Não se restringe às festas, às comemorações, não se restringe nesse momento. Busque, a partir de agora, um conhecimento de causa, um conhecimento que vai te libertar e que vai te construir sua saúde. E eu vou deixar cinco pilares para a sua saúde. 5 não, 6. Para não dizer talvez 8. Desacelere. Desacelerar é importante. Desacelerar. Outra coisa, alimente. Não é dieta, é comida de verdade. Busque um sono de qualidade. Sono é importante. Se relacione com pessoas que sejam amigas de Jesus. Isso é importante. Boas conexões, boas amizades. Isso é importante. Assim como a espiritualidade, você está confiante no seu Salvador. E outra coisa, busque avaliar a sua questão hormonal, sua composição corporal. Tenha realmente um médico que vai ter um comprometimento não somente em cuidar da sua doença e com a sua saúde. Isso aí. Minha palavra para todo mundo é: eu sinto muito, a vida dói. Tem dores que você não escolhe, tem outras que você pode escolher. E é melhor escolher as dores boas, já que a gente está falando de saúde aqui o tempo todo. Fazer exercício, acordar, dormir cedo, tudo isso é uma escolha de alguma maneira quase que dolorosa. Desligar um celular, dependendo do tanto que você está viciado, é uma escolha dolorosa. Assumir um outro hábito é uma escolha dolorosa, mas vai te fazer bem, sabe? Você escolheu a dor e essa dor está te matando, tá piorando a sua vida. Então, aqui agora, nesses momentos finais de 2025, quem sabe não é a hora de escolher a dor boa, sabe? Aquela dor que vai te melhorar, que vai te levar a algum lugar que vai trazer mais sentido, mais felicidade. Eu acho tão interessante, pensando em vida cristã, o quanto escolher o caminho de Cristo sempre é a melhor coisa que um homem pode fazer, lembrando que toda hora que eu penso em Cristo, eu fico pensando assim: eu não conseguia,
Eu acho que, não sei se foi o Tim Keller que certa vez falou que a mensagem do Natal é: eu não posso me salvar, eu não conseguia me salvar. E a melhor mensagem é essa, assim: existe um Salvador nessa história. Busque poder nele para fazer as grandes escolhas. 2025 não foi um ano fácil, mas eu acho que foi um ano muito bom, de aprendizado, de crescimento, de fortalecimento em várias áreas. E para isso, algumas decisões dolorosas, a princípio, tiveram que ser tomadas. Acreditar em algumas coisas que na teoria estava tudo bem formado aqui, mas não estava formado aqui, e só faz efeito quando é formado na gente, quando você vai lá e todo dia repete aquela coisa e você é coerente com aquilo que você fala, com aquilo que você diz acreditar. Uma coisa boa para falar aqui é: nem sempre aquilo que você acredita de verdade. Você só acredita quando você começa a fazer, sabe? Eu acredito naquilo que eu faço. Então começa a investir nisso, escolhe as dores boas, e escolher as dores boas é escolher um hábito melhor. E que Deus abençoe aí o final de 2025, te dê um 2026 melhor. Deus te abençoe muito. Amém. Gente, muito obrigado. E quem sabe numa próxima a gente conversa mais, né? Se Deus quiser, até 2026. E você ficou com a gente até aqui. Nós temos mais um programa antes do ano acabar. Então eu te espero. Que Deus te abençoe e até a próxima. Se você deseja entrar em contato com a nossa igreja, é muito simples. Basta enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. E se você está assistindo o nosso programa pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Assim, o nosso trabalho pode chegar a muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima!